Oi, crianças! Vocês lembram da última história? Nós aprendemos como os descendentes de Noé se espalharam pela terra. Cada filho de Noé gerou povos, e esses povos ocuparam diferentes lugares. A terra foi se enchendo de vida, culturas e famílias. Era como uma grande árvore, com muitos galhos crescendo em direções diferentes. No início, todos falavam a mesma língua. Isso facilitava a convivência, pois todos se entendiam facilmente. Mas com o tempo, algumas pessoas se esqueceram de colocar Deus em primeiro lugar. Em vez de obedecer ao que ele havia dito, que era se espalhar pela terra e enchê-la, elas decidiram se juntar em um só lugar para construir algo grandioso por conta própria. O desejo dessas pessoas não era agradar a Deus, mas mostrar sua própria força. Elas queriam erguer uma torre tão alta que chegasse até o céu. Isso mostrava orgulho no coração delas. Mas Deus tinha outros planos, porque ele sabia o que era melhor para a humanidade. Hoje vamos descobrir como o Senhor agiu diante dessa torre e como ele espalhou os povos de uma forma especial. Estão preparados? Então era uma vez. Naquele tempo, toda a humanidade falava a mesma língua. Não havia dificuldade em se comunicar. As pessoas entendiam umas às outras facilmente e trabalhavam juntas em harmonia. As famílias decidiram se juntar e não se espalhar. Elas se reuniram em uma grande planície chamada Sinar. Ali resolveram construir suas casas e formar uma única cidade. Com o coração cheio de orgulho, eles disseram: "Vamos construir uma torre que chegue até o céu. Assim seremos famosos e ninguém nos espalhará pela terra." O plano parecia grande, mas não era o que Deus queria. Eles aprenderam a fazer tijolos queimados no fogo e usaram piche como cimento. Assim começaram a erguer os muros e a torre. O trabalho era intenso e todos estavam animados com a ideia. A cada andar construído, o orgulho crescia no coração das pessoas. Elas pensavam mais em si mesmas do que em Deus. Queriam mostrar poder e grandeza, mas estavam esquecendo de que tudo vem do Senhor. Do céu, Deus olhou para a cidade e para a torre que os homens estavam construindo. Ele percebeu que a união deles estava sendo usada de forma errada, para alimentar o orgulho e a desobediência. Deus sabia que, se continuassem, nada os impediria de fazer planos maus. Eles estavam escolhendo seguir seu próprio caminho, sem lembrar do Criador. Isso poderia trazer destruição e afastamento dele. Então Deus decidiu agir com sabedoria. Ele disse: "Vamos confundir a língua deles, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, eles não conseguiriam continuar unidos no projeto da torre." De repente, as pessoas começaram a falar diferentes idiomas. Um falava e o outro não entendia. Outro respondia e causava ainda mais confusão. Ninguém mais conseguia trabalhar junto. Sem conseguir se entender, a construção da torre foi interrompida. O grande projeto que parecia tão forte parou de crescer. O orgulho do povo não conseguiu se sustentar diante do poder de Deus. Como não conseguiam mais viver todos juntos, as famílias começaram a se espalhar pela terra. Cada grupo passou a viver em um lugar diferente, levando consigo sua nova língua e costumes. Aquele lugar ficou conhecido como Babel, que significa confusão. Foi ali que Deus confundiu a língua das pessoas e espalhou a humanidade pela face da terra. O plano de Deus sempre se cumpre. Ele queria que a terra fosse cheia de famílias, povos e culturas. Mesmo quando os homens tentaram desobedecer, o Senhor fez com que sua vontade acontecesse. Daquele dia em diante, a humanidade passou a ter muitas línguas diferentes. Com o tempo surgiram culturas, músicas e modos de viver variados. O mundo se tornou cheio de diversidade. Mesmo em meio à confusão, Deus mostrou que Ele é o Senhor da história. A torre não foi concluída, mas a vontade de Deus se cumpriu. A terra se encheu de povos, e todos ainda pertenciam ao mesmo Criador. Crianças, essa história nos ensina que o orgulho e a desobediência nunca nos levam a lugar bom. O povo queria construir uma torre para ser famoso, mas se esqueceu de ouvir a voz de Deus. O Senhor nos mostra que a verdadeira grandeza está em obedecer e confiar nele, não em mostrar força ou poder. Quando tentamos viver apenas pelos nossos planos, esquecendo do que Deus deseja, nos confundimos e perdemos o rumo.
Mas quando seguimos a vontade de Deus, Ele nos guia e cuida de nós. Hoje, mesmo falando línguas diferentes, todos fazemos parte da mesma criação de Deus. Jesus nos une em amor, mostrando que, apesar das diferenças, podemos viver como irmãos. Subindo a torre, sempre a subir, mas Deus do algo há de te divertir. Não é a soberba que eu vou aceitar, cada nação eu vou dispersar. Só em ti eu munir a multidão, e a torre se erguia em grande ambição. Mas Deus nos mostrou o verdadeiro caminho. É na fé e na obediência que se encontra o destino. Subindo a torre, sempre a subir, mas Deus do alto logo a divertir. Não é a soberba que eu vou aceitar, pagar ação e se expressar. Subindo a cora, sempre a sumir, mas Deus é dia de se mostrou de ti. Olha só tropa que vou aceitar, cada nação eu vou dispersar. As línguas se entrelaçaram, a confusão surgiu, cada grupo partiu e o povo se dividiu. E assim aprendemos o que Deus quer ensinar, um coração humilde pronto para amar. Subindo a torre, sempre a subir, mas Deus do alto logo a divertir. Não é a soberba que eu vou aceitar, cada nação eu vou dizer o contexto que está. Sob o bigotone se casugui, mas eu fui lado logo adiante. Ela só por nós eu vou chegar a ação eu vou dispersar.